pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com mais um vídeo sobre questões de matemática no Enem, concursos e vestibulares. Desta feita, queremos trabalhar a ideia de medidas centrais. Queremos focar em mediana e moda. Veja, muitas vezes a gente precisa representar um conjunto de dados e precisa ver qual é a tendência, né? Então, olhar para a posição central, olhar para o centro, nos dá uma ideia do que é que esse conjunto representa. Outra coisa importante é que questões, por exemplo, como mediana, todos os anos praticamente estão nas provas do Enem. Então é importante você dominar esse conceito, saber como é que calcula e ter a certeza de não perder uma questão como essa. Então vamos lá. Por exemplo, mediana. Vamos pegar aqui um conjunto de números. Então nós temos aqui 7 números. 3, 7, 9, 10, 4, 8 e 2. Né? Veja que 7 é um número ímpar. Então tem duas situações. Quando a quantidade de elementos é ímpar e quando é par. Então vamos resolver o primeiro caso aqui. Professor, como é que eu faço? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar esse conjunto. Né? Então se chama de rol esse conjunto ordenado aqui. Então nós passamos a ter a seguinte situação. O conjunto original está aqui. Então, em ordem crescente, poderia ser decrescente também, mas a gente normalmente usa a ordem crescente, está ordenado. Então, veja, do menor para o maior. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Observe aqui que, naturalmente, num conjunto ímpar, você já observa que o elemento central aqui vai ser esse. Vai ser o número 7, que é o quarto elemento. Você veja que do lado esquerdo ficou uma quantidade de 3 e à direita do 7 fica uma quantidade de 3. Então aqui estão os elementos maiores e aqui os elementos menores e o 7 é o elemento central. Né? Vamos ver aqui. Olha lá. Está aqui a nossa mediana. É o elemento do meio, é o quarto elemento. Professor, por que é o quarto elemento? Como é que eu sei? É assim, n mais 1, quem é n? A quantidade de elementos, 7. 7 mais 1, 8. 8 por 2, 4. Então, chegamos no elemento central. Esse 4 aqui é o índice do elemento no conjunto ordenado. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, você vê aqui que tem 3 elementos maiores para a direita, 3 elementos menores para a esquerda, e o elemento central é o número 7. E a posição dele é a quarta posição. Por isso, essa continha aqui rapidamente. Então, para fazer a mediana de um conjunto ímpar, eu pego a quantidade de elementos, somo 1, divido por 2. Vou chegar no índice desse elemento aqui. É 7, porque 7 é o quarto elemento. Ok? Beleza? Vamos para frente aqui. E se fosse par? Então tem outro conjunto aqui. 10, 2, 9, 3, 4 e 8. Com 6 elementos. Então é uma quantidade par. Então tem uma formazinha um pouco diferente. Então vamos ver aqui. Primeira coisa a fazer o que é? Ordenar. Então eu ordeno, coloco esses elementos na ordem crescente aqui. 2, 3, 4, 8, 9, 10. Veja que são os mesmos elementos, só que classificados. Tá certo? E aí eu vou focar em 2 elementos. Aqui eu não tenho mais um elemento central, eu passo a ter 2. É o elemento n sobre 2, quem é n? 6. 6 sobre 2, 3. E o elemento n mais 2 sobre 2. Então 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então eu vou ter esses 2 elementos como elementos centrais. Professor, o que é que eu faço com eles? Eu vou fazer a média. Média o quê? Aritmética. Eu vou somar 4 com 8, tá? Olha aqui, 4 mais 8 vai me dar 12, dividido por 2, 6. Então, a mediana de um conjunto par é calculada pela média aritmética dos 2 elementos centrais. Quem são os elementos centrais? N sobre 2, que no caso 6 sobre 2 vai dar 3, é o terceiro elemento. E n mais 2, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Então, esses 2 elementos separam o conjunto original classificado em 2 elementos para a esquerda e 2 elementos para a direita, e eles fazem essa divisão aqui. Então, 4 e 8. 8 e 4, 12, dividido por 2, 6. Ok? Beleza? Então, essa é uma questão praticamente certa no seu Enem. Fica ligado. Nós temos várias questões resolvidas com mediana na nossa playlist aí. E outra medida central importante é a questão da moda. Por que essa ideia de moda? Moda está ligada a uma coisa que é usual, uma coisa mais comum, uma coisa mais frequente. Então essa roupa está na moda, esse sapato, ponchete voltou a estar na moda, por exemplo. Era brega um tempo atrás e hoje todo mundo está usando novamente. Então vamos dar uma olhada aqui. O que é a moda? É um valor que se repete com maior frequência. Então vamos dar uma olhada. Por exemplo, 2, 3, 4, 7, 7, 9, 10. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Veja que a quantidade aqui de elementos não interessa. Interessa que eu olho para cá. Quem é que mais aparece aqui? Você já vê aqui, é o 7. Então o 7 vai ser a moda desse conjunto. Então esse conjunto diz-se ser unimodal, ok?
Da mesma feita, veja bem, eu posso ter mais de uma moda. Professor, se eu tiver 2, 3 elementos que se repetem mais do que os outros, nós vamos ter 2 ou 3 modas. Nesse caso aqui, ó, veja que o 7 aparece 2 vezes e o 2 2 vezes. O 4, o 9 e o 10 uma vez só. Então esse conjunto é dito ser o quê? Bimodal. Ele tem 2 modas, o 2 e o 7. Professor, se fosse 3, trimodal. Na verdade, mais de um vai ser multimodal, tá certo? E pode ter uma situação que o conjunto não tem repetição nenhuma. Por exemplo, aqui, ó, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Então esse conjunto é dito ser o quê? Amodal. Ele não tem moda, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido, que você curta, veja as questões que estão na playlist para você não perder questões desse tipo, tá legal? Queria que você se inscrevesse aí no canal, curtisse o nosso vídeo, dê uma força aí pro nosso projeto para a gente poder avançar, tá legal? Até a próxima, grande abraço!